Deus, Ele está na casa, Ele está operando na vida. 6. Capítulo de número 6, verso de número 1. Meu Deus. Capítulo de número 1, verso de número 1 e 2. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 6, verso de 1, 2 e vamos ler o 3 também. Palavra do Senhor Jesus. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Vamos juntos o 3? 1, 2, 3. Isso faremos, se Deus permitir. Curva a sua cabeça. Santo e eterno Deus, a tua igreja, meu Pai, já, Senhor Jesus, sentiu o teu agir, a tua presença, o teu mover nessa noite. O Senhor já tem falado aos corações, o Senhor já ministrou em nossos corações nessa noite. Mas, Senhor Jesus, a tua palavra agora vai ser, Deus, ó Senhor Jesus, ó meu Pai, exposta aos teus filhos, traga a tua igreja, Deus, que nessa noite o Senhor venha agir em cada vida, em cada coração, que o teu povo venha entender a tua palavra, Senhor Jesus, que, Senhor Deus, nós venhamos colocar em prática, que nós venhamos viver a tua palavra, e que possamos ir ao mundo e proclamar a tua palavra. Deus, receba toda a honra, receba toda a glória, receba todo o louvor, porque nós estamos aqui para te adorar. O Senhor é o objetivo, é o fim, Deus, do nosso culto, ó Deus, da nossa adoração, e o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Podeis assentar glorificando a Deus, exaltando o nome santo do Senhor, amém? Meus irmãos, hoje nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Como foi dito aqui nessa noite, a Santa Ceia é um memorial. É um momento onde nós relembramos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tem igrejas que a ceia é celebrada anualmente. Eles celebram uma vez no ano. Tem igrejas que entendem que a Santa Ceia fica melhor de mês em mês, né? E por isso nós também entendemos dessa forma e celebramos todos os meses, porque é um período, né, não tão longo, mas também não é um período que seja tão curto. E tem igrejas que em todos os encontros celebram a Santa Ceia. Biblicamente, Jesus não deixou um padrão, mas Ele diz para fazermos em memória dEle. A Bíblia não vai dizer um prazo, não vai estabelecer um período, mas tem que ser em memória de Cristo. Fazer isso em memória de Cristo. Por isso, nós celebramos a Santa Ceia de mês em mês com a igreja, né? Dito isso, queridos, eu quero voltar junto com a igreja à compreensão do texto que o escritor aos Hebreus, muitos dizem que a carta possa ter sido escrita por Paulo, né? Possa ter sido escritas por Barnabé ou outros, né, discípulos que Paulo estabeleceu ali na igreja, até alguns dizem que talvez João, né? Mas nós não temos um escritor objetivo, claro, né? O escritor aos Hebreus é um escritor anônimo, mas ele escreve essa carta com o objetivo de fortalecer a igreja que estava em Jerusalém, com o objetivo de fortalecer a igreja que estava instituída, né, ali em Jerusalém, e porque eles estavam voltando ao judaísmo, voltando às velhas práticas, voltando a praticar os rituais que eles saíram do judaísmo. E o escritor aos Hebreus vai relembrar que Jesus é o plano perfeito da salvação, que Jesus nos comprou com seu sangue, que Jesus pagou os nossos pecados, que Jesus morreu na cruz para nos dar salvação. Então, tudo que era da lei, ela apontava para Cristo.
Tudo que a lei falava apontava para o Messias que viria para salvar a humanidade. E agora eu e você podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia. Agora eu e você podemos entrar diante da presença de Deus, porque agora Ele nos estabeleceu como nação santa, sacerdócio real, um povo adquirido de Deus. E nós podemos entrar agora diante de Deus e não voltarmos às práticas judaizantes. A advertência dessa carta é sobre isso. E nós temos tratado uma série de ministrações, e nessa noite eu quero dar continuidade sobre essa série de ministrações, com o tema edificando o seu fundamento. Com o tema edificando o seu fundamento. Você pode repetir para o seu irmão? Edificando o seu fundamento. Então são as raízes, a base, a estrutura da nossa fé, aonde nós estamos fortalecidos, estabelecidos, firmados. E o escritor, ele vai dizer que isso aqui, meu irmão, são princípios elementares, ou seja, princípios básicos da nossa fé. Isso aqui é o beabá do cristão, que nós devemos ter saber disso aqui de trás para frente e de frente para trás. Nós devemos compreender essas doutrinas básicas da nossa fé. Por isso a importância que eu trago à igreja de entendermos essas doutrinas básicas. E no primeiro encontro, nós aprendemos sobre o arrependimento de obras mortas. Obras que nós fazemos, que são obras que não são espirituais. Obras que não valem de nada, porque como o nome já diz, ela é morta. E as obras em Cristo está nos levando não à morte, mas está nos levando à vida. E agora em Cristo nós praticamos obras que nos levam à vida. E que também, queridos, para chegarmos a praticarmos essas obras, passamos pelo arrependimento, pela transformação, pela mudança de vida, pela mudança de mente, pela metanoia, que é essa mudança de enxergarmos o mundo. Porque agora nós estamos debaixo de uma cosmovisão bíblica, observando o mundo debaixo de uma visão segundo as Escrituras. Amém? Então, essa metanoia aconteceu na minha e na sua vida, quando nós nos arrependemos e mudamos de vida. E nos voltamos a Deus, se tornamos novas criaturas, fomos regenerados em Cristo Jesus. Mas também o escritor vai falar sobre a fé em Deus. E nós falamos sobre fé. O que a Bíblia fala sobre fé? Que a fé, ela é o firme fundamento, das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Então nós, cristãos, vivemos não por vista, mas nós vivemos por fé. Nós oramos, e orando, quando nós dobramos os nossos joelhos, é uma atitude de fé. Porque para o mundo, meu irmão, o que é aqueles doidos estão lá, ajoelhados lá? Fazendo o quê? Falando com quem? Falando com o vento? Mas quando eu e você ajoelhamos, meu irmão, nós temos certeza que temos um Pai no céu, que ouve as orações dos seus filhos. E isso é uma atitude de fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então nós entendemos que a fé, ela é uma fé salvífica, mas ela também é uma fé natural e ela é uma fé sobrenatural. Primeiro, Jesus nos salva, e a fé da salvação é uma fé que todo cristão tem. Eu e você temos fé, porque nós cremos no Evangelho. Creia no Evangelho e será salvo. Então nós cremos, e por isso nós temos fé em Deus. Mas também existe a fé natural, que é do ser humano. Eu vou sair de casa e vou chegar na igreja. Vai sair de casa e chegar na igreja. Vou sair de casa e chegar no trabalho. É uma fé natural do homem. Mas também tem a fé sobrenatural. A fé que move montanhas. A fé que nós colocamos diante de Deus as nossas causas e crendo, sabendo que tem um Deus no céu que luta, batalha, guerreia por nós. Que está conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos ajudando. E nós cremos nesse Deus que é poderoso, como a Bíblia diz, para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Meu irmão, teu Deus e o meu Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente além do que você pensa, do que você imagina.
de tudo que você não conseguiu nem acessar na sua mente. Coisas ignoscíveis, que você não tem como acessar essas grandezas. Para nós, a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer. Que as coisas deste mundo não se compara com a glória que nos há de ser revelada. Hoje o presbítero Luciano, ele nos levou a fazer um déjà vu, né? Parar, pensar, ir lá no céu, sentar na mesa. Meu irmão, e olha só que grandeza. A Bíblia vai dizer que o que os olhos não viram, que o que os ouvidos não ouviram, e o que jamais penetrou na tua cabecinha e na minha cabecinha, meu irmão, na tua mente e na minha mente, é o que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. Eu não consigo nem acessar, Vanessa, nem entender qual é essa grandeza, Douglas, do que Deus tem para nós, mas é um céu de glória, é algo maravilhoso o que Deus tem para nós, e por isso nós vivemos por fé, crendo no nosso Deus, crendo que Ele vai fazer segundo a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, amém? Então nós também tratamos sobre a doutrina do batismo, coloca no verso, não, aí mesmo, obrigado, verso 2. Então, falamos também sobre a doutrina do batismo. Entendemos que na regeneração, quando Deus nos salva, você é batizado agora, o Espírito Santo habita em você, nós somos a habitação de Deus, casa de Deus, e agora, meu irmão, nós não estamos andando segundo o curso do mundo, mas agora nós estamos andando segundo a vontade do nosso Pai, porque nós fomos aliançados com Ele. Agora você tem uma marca, como o mundo lá tem a marca da besta, porque lá são uma cambada de bestas que não se voltaram a Deus ainda, né? E estão sendo enganados pelo anticristo, pela besta. Mas eu e você fomos marcados por Deus, somos selados por Deus, porque Ele habita em nós, Ele habita na minha e na sua vida, e nós temos a marca de Deus, e a marca de Deus é o batismo, o Espírito Santo, que hoje habita em mim e em você, amém? E o batismo, nós tratamos sobre o batismo, e hoje nós vamos nos debruçar rapidamente sobre uma doutrina rápida, simples, mas que nessa noite nós temos a necessidade de entendermos essa doutrina. Na verdade, ela não é tão simples, ela é um pouco complexa, né? Mas nós vamos, pela graça de Deus, caminhar sobre essa doutrina. O que eu acho incrível é o que o escritor aos Hebreus vai falar, que essas doutrinas nós deveríamos saber sabe? Quando nascemos na fé, já era obrigatório nós sabermos essas doutrinas. E muitos têm 50 anos de igreja e não sabem o que significa isso. Não sabe o que significa doutrinas elementares, básicas da fé cristã. Por isso, meu irmão, que nós devemos manusear bem a palavra de Deus. O soldado, ele tem que estar pronto, ele tem que estar em combate, mas ele tem que estar armado, pronto, fortalecido, né? Nós vamos ver um advogado, ele sabe a Constituição, ele conhece pelo menos ali os princípios básicos da Constituição, né? Princípios constitucionais dentro das legislações. Por quê? Porque ele tem que defender as suas causas. E nós, meu irmão, que somos filhos de Deus, salvos pelo Evangelho de Deus, Jesus te salvou, Jesus te libertou, Jesus te deu vida, e muitas das vezes nós não procuramos saber o básico da palavra de Deus. Tem que alguém estar ali, né, falando, a gente vem nos cultos ao domingo, pega ali só a melhor parte, mas a nossa vida diária, meu irmão, e eu quero te motivar a isso, meu irmão, nós estaremos em intercessão orando, e é uma bênção orar, é uma bênção buscar o nosso Pai em oração, mas também é uma bênção quando nós abrimos as nossas Bíblias e conhecemos os caminhos, e conhecemos as diretrizes, e conhecemos o ensino que o Senhor tem nos dado para nós vivermos uma vida fiel e vitoriosa nessa terra, amém? Fazendo a vontade do nosso Pai, porque aqui, meu irmão, é a minha e a tua Constituição, aqui é a nossa bússola, é a nossa direção. Se você não quer pecar, leia a palavra, entenda a palavra, porque a palavra vai te confrontar, vai mudar a tua vida, vai mudar os teus hábitos, amém? Então, que possamos
nos debruçar na palavra de Deus e nas doutrinas básicas. Depois nós vamos nas profundidades, mas vamos começar pelo básico, né, da nossa fé. E hoje nós queremos falar sobre essa doutrina tão importante, que é a doutrina da imposição de mãos. Doutrina da imposição de mãos. Quantas vezes você já ouviu essa pregação sobre essa doutrina, meu amigo? Eu acho que na minha vida de crente eu nunca ouvi alguém subir num púlpito, né, para falar dessa doutrina, desse ensinamento. O que é que a Bíblia diz sobre imposição de mãos? Primeiro, pastor, o que é doutrina? Eu acho que é bom a gente partir do princípio de tudo. Então, o que é doutrina? Qual é a definição? À luz da Bíblia, a doutrina é um ensino normativo, né? As normas são a sistematização de cada assunto, determinante, final, derivado das Escrituras, como regra de fé e prática da vida, para a igreja e para os seus membros. Então, doutrina é um ensino sistemático, organizado, das Escrituras, né? Isso aí você domina, né? Então, nós temos que andar, caminhar por esses caminhos, ou por esse caminho, por esse ensinamento, para que nós possamos sempre estar fazendo segundo a vontade do nosso Pai, porque Ele se revelou, a sua vontade é revelada através da sua palavra, e nós devemos caminhar pela sua palavra. Então, nós vemos que a Bíblia ela vai tratar sobre várias formas da imposição de mãos. Um pai abençoa o seu filho com a imposição de mãos, né? Nós vemos que Jacó é abençoado por Isaac através de imposição de mãos. Mesmo Isaac, né, agindo ali de má fé, porque quem seria abençoado seria Esaú, mas ele abençoou o seu filho impondo as mãos sobre ele. Obrigado, Jacó e Esaú, né? Então, Isaac abençoou. E um sacerdote no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele abençoava o povo com imposição, abençoava a nação, Israel, com imposição de mão, né? Quando era ungido a rei, eles colocavam a mão para abençoar. Os apóstolos vão conceder o dom do Espírito Santo também pela imposição de mãos, como nós vemos na Bíblia. Os presbíteros vão orar pelos doentes, impondo as mãos sobre ele. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É o que a palavra de Deus diz. Então nós vemos que a imposição de mão é uma prática bíblica. É uma prática e uma doutrina, um ensinamento, para que nós possamos entender que Deus, Ele age através das nossas vidas. Ele opera através das nossas vidas. Jesus, quando ia curar, Ele colocava a mão sobre os enfermos. E quando Ele nos mandou ao mundo, Ele diz o seguinte: agora vão, ide, façam discípulos de todas as nações, imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Façam discípulos, né? Vão e anuncie, falem das boas novas. Mas colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Colocarão as mãos sobre aqueles que estarão debaixo da opressão maligna e eles serão libertos. Porque, meu irmão, a tua oração, a tua vida, a tua vida em Cristo Jesus, o teu corpo, ele é templo, é tabernáculo de Deus, e o Espírito Santo habita em nós. E quando nós oramos, clamando a Deus, colocando as mãos santas, né, com adoração ao nosso Deus, Ele ouve e atende as orações da sua igreja. Então, todos os casos relatados é de autoridade, que está em evidência, e não a situação. Então, a imposição de mãos, ela é algo que remete a uma autoridade, ao que Deus te deu. E através do que Deus nos dá, com a autoridade que Deus nos dá, porque nós vamos ver que os apóstolos, quando eles vão consagrar os demais apóstolos, o Matias, no caso, quando Judas se perde, né? Eles colocaram as mãos.
Então era um símbolo de autoridade. Jesus, quando vai separar os discípulos, ele impõe a mão sobre eles. Então, é dando uma evidência, não de situação, não de circunstância, mas de autoridade de Deus. Então nós usamos a imposição de mãos para abençoar. Nós abençoamos. Abençoamos pedindo a Deus. Sabemos que nós não somos Deus. Eu não posso te abençoar e fazer a sua vida mudar. Mas Deus que opera em nós, que nos estabeleceu para estarmos aqui, sobre a imposição de mãos, Ele é gracioso e bondoso para te abençoar através da oração da igreja, quando nós oramos impondo as mãos. É Deus que faz, é Deus que opera, mas Ele deixa os seus filhos na terra para fazer este ato, amém? Para ordenar, porque é uma ordenança. Jesus fala, vão, imponham as mãos sobre os enfermos, vão, imponham as mãos sobre os endemoniados, vão, orem, porque é a oração da fé, porque ali, meu irmão, é a oração, não é o ato de colocar as mãos. O ato de colocar as mãos, ele é um ato simbólico, e sabendo que é uma autoridade de Deus, mas o que liberta, o que transforma, é a oração da fé, é a fé em Cristo, é Jesus Cristo operando, porque eu e você não somos nada, somos pequenos, falhos, limitados, mas Jesus Cristo, Ele é gracioso, e Ele por bondade, nos usa com poder, com unção e com autoridade, amém? Com autoridade, queridos. Então quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Moisés levanta as mãos ali, para poder, o povo estava em guerra, e Arão viu que Moisés estava cansado, as mãos estavam caindo, e Arão ajudou Moisés, sustentou a mão de Moisés, porque eles estavam em guerra com os amalequitas, e quando as mãos de Moisés caíam, os amalequitas prevaleciam, mas quando Moisés levantava as mãos, o povo prevalecia, e eles venceram, porque as mãos de Moisés permaneceu estendida, dando uma simbologia de autoridade dada por Deus sobre um profeta, um servo de Deus. Isso no Antigo Testamento. Quando nós vamos para Levíticos 16, 21, Levíticos 16, 21, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará toda a iniquidade dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, e o enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Vocês lembram desses dois bodes? Se chamava, o bode, tinha dois bodes. Um bode era para o sacrifício. Um bode era para remissão do pecado dos homens. E o que o sacerdote fazia? Ele colocava a mão sobre os dois bodes. Um seria para o sacrifício, e o outro seria mandado a vagar no deserto. Era o bode expiatório. Você já ouviu esse termo? Bode expiatório? Porque ele ia fazer a expiação do pecado do homem. Arão ia lá, matava o primeiro bode. O sacerdote ia lá, matava o sacrifício, entregava a Deus. E agora, simbologicamente, ele vinha e colocava a mão agora sobre aquele bode. E mandava ele para o deserto, para ele vagar e morrer no deserto. Simbolizando quem? Jesus Cristo. Porque a dívida era minha e sua. E agora Jesus, Ele veio, morreu, pagou a nossa dívida, e agora Ele foi a expiação. Ele carregou os nossos pecados, porque quem merecia a condenação era eu e você. O que é o bode expiatório, pastor? É alguém pagar a conta no lugar do outro. É eu e o Yuri ir lá na lanchonete hoje, aí no final o Yuri vai falar, isso aqui não precisa pagar a conta não, eu pago. Glória a Deus, eu ouvi um glória a Deus? Amém? Não precisa, porque eu vou pagar a conta no seu lugar. O que Jesus fez por nós? Ele pagou a nossa conta. Um ato de graça. Ele fez expiação pelo nosso pecado. Nós falamos que muitas das vezes acontece de uma pessoa, a gente ouve muito isso em noticiários, foi um bode expiatório, porque a pessoa estava no lugar errado, na hora errada, e ele pagou a conta no lugar de outro. Outro veio e matou aquela pessoa achando, por engano, e ele foi um bode expiatório. Então, queridos, é para entendermos que Jesus, Ele nos, além de Ele ter nos regenerado,
Ele nos justificou. E essa doutrina é a doutrina da justificação, que vai tratar sobre a expiação, sobre Jesus ter pagado a nossa dívida. Amém? Então, queridos, isso nós vemos no Antigo Testamento. E lá no Novo Testamento? A prática neotestamentária, ela dá a ordenança, a imposição de mãos. 1 Timóteo 5:22. Por gentileza, coloque para mim. 1 Timóteo 5:22. Olha o que Paulo está instruindo a Timóteo. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Paulo está falando para Timóteo, sabe o que, querido, aqui? Timóteo, você é pastor, você está cuidando do rebanho de Deus. Porque a carta a Timóteo é uma das cartas pastorais. É a primeira e a segunda carta de Timóteo e a carta de Tito. São cartas pastorais. E Paulo está tratando com o pastor Timóteo aqui, falando: Timóteo, não seja apressado, Timóteo, para colocar a mão sobre alguém. Não seja apressado para dar poder a alguém, para dar a condição dessa pessoa estar à frente da igreja, trabalhando à frente da igreja. Cuidado, não seja participante dos pecados, alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, Timóteo, cuidado. A orientação de Paulo aqui é para termos o cuidado na ordenança, quando ordenamos obreiros na casa do Senhor. Por quê? Porque todos passam por um crivo, por uma análise, por um período probatório de análise, para ver se aquela pessoa de fato, ela cumpre todos os requisitos bíblicos para ser ordenado e estar à frente da obra. Amém? E essa é a orientação de Paulo a Timóteo. E aí também nós vemos que a imposição de mãos, ela é dada para a cura. Jesus nos ensinou a impor as mãos. Lucas 13:13. Coloca por gentileza. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, verso 13. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tinha uma mulher encurvada, meu irmão, num sábado. Tinha 18 anos que aquela mulher estava doente. Mas Jesus, no sábado, ele chega lá, viu aquela mulher encurvada, e ele coloca as mãos sobre ela e diz para ela: "Sê curada". O nosso Jesus, ele nos dá o exemplo que nós devemos impor as mãos, e ele nos dá a ordenança: agora vão, imponha as mãos, orem, crendo, porque Jesus fará segundo o clamor do seu povo, segundo o clamor da sua igreja. Não porque merecemos ou somos bons, mas porque a graça dele nos alcançou. Amém? Marcos capítulo 16, verso 17. Olha o que Jesus nos diz: "E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os sararão, e serão sarados." É a ordenança de Jesus para orarmos, para clamarmos a Ele, e Ele fará segundo a sua vontade. Aí vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso 17. Olha o que a palavra de Deus diz. Atos 8, 17. A palavra do Senhor diz: "E então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo." E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Aqui, queridos, João e Pedro, eles foram até Samaria. E quando eles chegaram em Samaria, eles estavam orando pela igreja que estava estabelecida em Samaria. E as pessoas receberam o Espírito Santo. A vida foi transformada. Falaram em línguas, porque o texto assim diz. E eles foram transformados. Só que Simão, que estava de olho no poder, na presença que havia sobre a vida de Paulo e de João, ele quis pagar pela presença de Deus. Quis pagar. E aí Pedro vai dizer: "Maldito é você, Simão, se arrependa, muda de vida, se converta a Deus, que Ele possa ter misericórdia da sua alma." Então, querido, mas eles, os discípulos,
eles estavam indo, impondo as mãos sobre cada um, e Deus fazia maravilhas, sinais, prodígios, segundo a vontade de Deus. Atos capítulo de número 19, verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então Paulo chega ali, e aquele povo não tinha tido um encontro com o Espírito Santo, mas eram servos de Deus, e ele colocou as mãos sobre as pessoas, e as pessoas foram curadas, batizadas, transformadas. E eu não tenho como negar, meu irmão, que isso não está na palavra, porque a palavra diz claramente. E os discípulos faziam sinais, prodígios, maravilhas, né? Agora temos que tomar cuidado da forma que está aí. Também o emocionalismo, os êxtases espirituais. Mas querido, quando a presença de Deus ela age, quando Deus se manifesta através da minha e da sua vida, quando Deus nos dá poder, unção e autoridade, meu irmão, nada segura, nada segura. E eu falo porque eu tenho experiências, eu não sou muito de contar experiências para a igreja, não sei se a igreja já observou, experiências pessoais. Meu irmão, mas tem questões que nos marcam, questões que nós vemos o agir de Deus sendo real em nossas vidas. As irmãs cantaram aqui aquele hino, né? Sempre vou lembrar, né? Que é um patrimônio da igreja. E nós estávamos em Caldas Novas ouvindo esse hino. Eu lembro que eu, minha esposa, alguns amigos, estávamos dentro do carro. E nós abaixamos o vidro ali paramos no semáforo. Aí um rapaz chegou para conversar conosco, abaixamos o vidro. Aí ele ouviu a música. E ele, na hora que ele ouviu a música, você é evangélico? Aí nós somos, graças a Deus. Tem como você fazer uma oração por mim? Aí eu, agora, meu irmão, entra no carro aí. Chamei ele, não, vamos ali no cantinho. Ele já foi lá para o canto. E aí nós fomos lá, encostamos o carro e fomos lá orar por ele. Meu irmão, na hora que colocamos a mão, o demônio se manifesta. Na hora, instantâneo. Impomos as mãos e o demônio se manifestou. E nós repreendemos com poder, com unção, com autoridade. Deus nos deu graça. O demônio saiu. Conversei com o jovem. Você quer aceitar Jesus? Ele, eu quero aceitar Jesus, pastor. Eu procuro a igreja mais próxima da sua casa. Fica firme. Nós estaremos em oração por você, né? E falamos com ele, meu irmão. E nós vimos ali uma experiência de Deus agindo, né? Nos dando poder, unção, autoridade. Quando oramos com fé, quando colocamos as mãos, clamando com fé, Deus faz. Tem um exemplo da minha tia, né? Da Silvanete. Depois ela foi me testemunhar. Nós estávamos em oração na igreja e um momento de oração, de colocarmos as mãos sobre os enfermos. Coloquei as mãos sobre ela, oramos e depois depois nós saímos e fomos conversar. E em outro dia depois ela foi dizer, Ezequias, naquele dia eu estava com muita dor. Eu estava passando um momento tão difícil de dor, né? E daquele dia em diante nunca mais essa dor veio sobre a minha vida. Eu fui curado. Meu irmão, eu tenho certeza que você tem exemplos de várias situações que Deus já fez na tua vida, através da sua vida. Eu só estou querendo fortificar a tua fé, que quando nós oramos com fé, com autoridade, com poder, Deus age, Deus ouve a igreja, Deus faz milagre. Nós não podemos ficar incrédulos a essas questões, amém? E nas epístolas pastorais, a imposição de mão é um símbolo solene de transmissão de autoridade a alguém. É investidura de alguém, é uma função ministerial. Quando nós oramos aqui por aqueles que estão assumindo funções sagradas na casa de Deus. Porque, meu irmão, você não está servindo pastor, você não está servindo líderes, você não está servindo homens, você está servindo a Deus. Nós somos servos de Deus, é para Ele que nós estamos entregando o nosso melhor, é por causa dEle que nós estamos aqui, unidos, juntos, coesos, porque talvez eu e você não tínhamos afinidade alguma em outro lugar. Mas Deus nos uniu e nos tornou irmão, casa de Deus, e estamos juntos no mesmo propósito, Juan, nos fortalecendo cada dia mais em Deus, para chegarmos no céu de glória, amém? Então, queridos, essa doutrina, ela entra em várias questões que nós podíamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Mas em outra oportunidade, eu creio que nós teremos um tempo mais longo, né, mais hábil para estarmos tratando sobre essa doutrina mais profunda. Mas eu quero que você entenda que Deus te deu poder,
te deu unção, te deu autoridade, e que as tuas mãos são mãos de Deus, e onde você tocar, com poder, com unção, com graça, Deus vai operar, não porque você faz alguma coisa, não porque você pode alguma coisa, mas porque Deus está em você, você é templo e morada de Deus. Se coloque de pé nessa noite, por gentileza. Se você puder aplaudir o nome santo do Senhor, aplauda o nome santo de Deus. Toda honra e toda glória seja dado ao nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Toda honra.